Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo dessa semana eu vim falar sobre o filme Gato de Botas 2, O Último Desejo. 11 anos desde o lançamento do primeiro filme do Gato de Botas e mais de 12 anos depois do lançamento do último filme do Shrek, a gente tem um novo lançamento desse universo que até hoje é um dos favoritos de muitas pessoas. E o novo filme do Gato de Botas vem com o peso de não só continuar a saga do Shrek, até porque agora a gente já teve a confirmação de que vai ter sim um Shrek 5, mas também com o peso de ser uma sequência. Principalmente no âmbito das animações, mas também no âmbito das sagas no geral, é muito difícil a sequência ser tão boa quanto o seu filme precursor. Lógico, há diversas exceções nesse caso, mas de fato o Gato de Botas carregava esse peso e o primeiro filme do Gato de Botas, querendo ou não, ele é um pouco esquecível. Eu admito que eu mesma lembro de pouquíssimas coisas. A única coisa que eu lembro, na verdade, é da história do Humpty Dumpty, a breve menção de um orfanato e um desejo de vingança, e era basicamente isso. Eu até tentei ler um pouco, assim, sobre o primeiro filme antes de ver o segundo, e eu simplesmente não achei nenhum site que, tipo, resumisse exatamente o que eu precisava saber pro segundo, então eu basicamente fui de braços abertos ver a sequência, meio que só esperando com que o filme se auto-explicasse, até porque, bom, é uma animação, né? Eles não podem querer que a gente veja 40 mil filmes antes pra conseguir entender o seguinte, né? Então, é basicamente isso. Fui de braços abertos ver a sequência e ela me surpreendeu muito positivamente. Digo mais, Gato de Botas 2 não só supera o seu precursor com muita sobra, como ele também, na minha lista pelo menos, fica no terceiro lugar da lista de melhores filmes do Shrek verso, ficando apenas para trás do primeiro e do segundo Shrek. Em Gato de Botas, nós somos apresentados ao nosso protagonista no auge de suas artimanhas, quando ele é repentinamente morto, chegando à sua última vida. E depois da sua sentença, o Gato de Botas acaba cruzando com o lobo mau, que tem o desejo de ceifar a última vida do gato. Sem forças, o gato acaba se refugiando até que ele fica sabendo sobre a Estrela do Desejo, que seria uma estrela que garantiria qualquer desejo no mundo. Então o gato parte em uma grande aventura para conseguir achar a estrela e pedir novamente todas as suas vidas de volta. Aqui no filme nós encontramos um retrato do Gato de Botas bem diferente do que a gente já estava acostumado do primeiro filme e também do que a gente já estava acostumado no universo do Shrek, onde pela primeira vez o personagem demonstra o medo, e esse medo é mostrado de uma forma tão incrível e tão bem desenvolvida que ele consegue com facilidade ser passado para o espectador que de fato teme pela vida do personagem. Essa questão no filme eu sinto que foi muito bem explorada, já que na maioria dos filmes, principalmente de animações, desenhos animados e filmes mais infantis, quando você tá assistindo, você sabe que tudo vai dar certo pro protagonista. Você, querendo ou não, não fica com medo porque você sabe que no final vai dar certo. Mas aqui nesse filme é tudo tão bem feito que você de fato fica, putz, acho que talvez essa vez não dê. Acho que talvez essa vez seja de fato o último filme do Gato de Botas. É um medo, assim, muito bem colocado na tela e que, de fato, consegue deixar você com medo assistindo e, de fato, acreditar que aquele personagem sofre um perigo. O roteiro, além disso, traz uma grande aventura extremamente envolvente que consegue tocar em temas como a confiança, o amadurecimento e o acolhimento. Uma coisa que fez a sequência de Gato de Botas dar tão certo é o fato de que ele compartilha diversas semelhanças com os filmes do Shrek. O filme traz uma história simples e sem complicações, mas que ainda assim tem um significado profundo. Ele apresenta diversos outros contos de fada de uma maneira irônica e subvertida, e ainda assim consegue entregar uma história com momentos certos de comédia e drama. Aqui no filme, esses contos de fada são novos do universo do Shrek, eles ainda não tinham sido apresentados e eles são apresentados de uma maneira bem divertida, trazendo novos significados para dentro dessas histórias já bem conhecidas dos contos de fada. Apesar de compartilhar diversas semelhanças com os filmes do Shrek, aqui a DreamWorks toma uma decisão muito ousada e resolve mudar o visual do filme. A decisão foi ousada porque o público já estava acostumado com os traços utilizados no filme Shrek, e aqui ele traz um filme com traços mais similares a Homem-Aranha no Aranhaverso. Essa mudança deixou o filme muito mais dinâmico, fluido e cheio de movimentos rápidos, o que ajudou muito nas cenas de ação que se tornam ainda mais envolventes. Outra coisa muito legal também é que ele traz uma paleta de cores um pouco diferente, com cores mais vivas e fortes e, claro, cenários muito bonitos que combinam totalmente com essas cores. E é muito legal ver a DreamWorks saindo do óbvio e trazendo um estilo muito mais criativo, não só pro visual do filme, mas também para a própria história. No filme também os relacionamentos são muito bem explorados, não só entre o gato e os outros personagens, principalmente a Kitty Patamansa, que já era uma personagem do primeiro filme do Gato de Botas, como também com o novo personagem, o Perrito. Inclusive eu quero fazer um adendo, tá? Que o Perrito, ele é um personagem que pelo menos eu sinto que foi criado para vender brinquedos, mas ele é tudo aquilo que o Garfinho em Toy Story 4 não conseguiu ser. Eu tenho um ódio, assim, descomunal pelo personagem do Garfinho. E eu sinto que o Perrito é, tipo assim,
Tudo, ele é perfeito. Ele tem uma história legal, você se emociona, ele é um personagem engraçadinho, assim, bobo, tipo, ele é claramente um alívio cômico, mas ele ainda assim tem ali seu papel importante pra desenvolver certos sentimentos nos outros personagens e, enfim, muito bonitinho, assim, tipo, eu aceito ele ser um personagem criado pra vender brinquedo. Ele foi muito bem feito pensando nisso. Enfim, não só com outros personagens, mas também os relacionamentos do gato com a sua própria vida e as suas atitudes. Durante o filme, nós também conhecemos outros personagens que também querem chegar na Estrela do Desejo, que tem todo um outro subplot que é muito bem encaixado dentro da narrativa principal, que é a da Caixinhos Dourados e a família Urso e o Joãozinho. Outra coisa muito legal do filme é a sua dublagem. Na língua inglesa, a gente tem alguns nomes já bem conhecidos, como Antônio Bandeiras reprisando seu papel como Gato de Botas. A gente também tem a Selma Hayek como a Kitty Patamansa, o John Mulaney como o Joãozinho, a Florence Pugh como a Caixinhos Dourados, a Olivia Colman como a Mamãe Urso e, claro, o Wagner Moura como o Lobo Mau, dublando em inglês. Eu, infelizmente, não vi o filme em inglês, porque eu queria muito ter visto a dublagem do Wagner Moura, mas eu vi alguns vídeos na internet que já saciaram um pouco a minha vontade, mas ainda assim é impressionante a dublagem, é realmente muito legal. Eu fiquei um pouco chateada que ele também não dubla em português, porque isso ia ser ainda mais legal, mas tudo bem. É legal do mesmo jeito. Já no Brasil, o responsável por dublar o Gato de Botas mais uma vez é o Alexandre Moreno, que aqui no Brasil é o dublador oficial do Pernalonga, e ele também é conhecido, pelo menos por mim, como o dublador do Adam Sandler. Gente, por anos eu passei reconhecendo a voz desse homem sem saber quem ele era, mas apenas reconhecendo ele como o dublador do Adam Sandler. No filme a gente também tem a Giovanna Eubank, que dubla Caixinhos Dourados, e o Guilherme Briggs, que é conhecido por dublar o Cosmo de Cosmo e Wanda, dublando o Joãozinho. E na dublagem brasileira a gente tem Sérgio Moreno dublando o Lobo Mau, e ele aqui no Brasil também é reconhecido por ter dublado o Mickey. Sobre a dublagem brasileira, o filme traz ótimas piadas que conseguiram arrancar risadas sinceras de adultos e crianças na sessão de cinema que eu tava, e ele mais ou menos tem um estilo de piada na mesma vibe que os filmes do Shrek. Gato de Botas 2 surpreende sendo muito melhor do que o seu antecessor, se tornando assim uma das melhores animações da temporada, conseguindo trazer de uma maneira criativa e até mesmo ousada a mesma essência das animações dos anos 2000. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.6 e ele tá disponível nos cinemas. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual que é a sua animação favorita e o que você achou de Gato de Botas 2. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.